Eu sou Ana Feliz e hoje vim aqui explicar para as senhoras e senhores o meu projeto de iniciação científica. O tema é os riscos aos direitos fundamentais na aplicação do reconhecimento facial na segurança pública e no sistema de justiça criminal no âmbito da América Latina. E, para explicar melhor o tema, em tão diminuto tempo, vou usar aqui um dos exemplos abordados na pesquisa. A capital Buenos Aires, empenhada em modernizar a segurança pública, instalou 10 mil câmeras na áreas de grande circulação. Nessas opera o sistema de reconhecimento facial dos foragidos, que agindo de forma alternada de 300 em 300 câmeras, monitora diariamente mais de 3 milhões de habitantes. Nisso, já foi capaz de detectar mais de 1.000 foragidos. Entretanto, em 2019, o cidadão argentino foi confundido com um suspeito criminal e passou 6 dias detido. A aparência e nome e nada eram parecidos com o foragido, apesar da alegada taxa de erro de apenas 3% da tecnologia utilizada. Em entrevista, a autoridade executiva responsável pela implementação da ferramenta argumentou que a situação foi mero erro no sistema e que não necessariamente seria no sistema de reconhecimento facial. Contudo, os especialistas argumentaram que a própria base do sistema de reconhecimento facial por si já era problemática, uma vez que as informações que nela tinham não foram devidamente agrupadas, estavam desatualizadas e chegou-se ao ponto do algoritmo apontar como infratores indivíduos de causas que já prescreveram há muitos anos. Analisando esse contexto, o presente trabalho busca delinear o uso do reconhecimento facial pela segurança pública nos países da América Latina. Desse modo, buscamos responder as seguintes perguntas. Há alguma regularização específica nos países que usam? Caso haja, é possível questionar essa tecnologia caso sejam identificados algum erro ou irregularidades no uso? E para responder essas perguntas, primeiro é necessário compreender a TRF e como ela atua. A forma como essa tecnologia opera é complexa, principalmente no que toca à codificação das imagens. Aquelas são capturadas pelas câmeras e são convertidas em números para que possam ser processadas pelo algoritmo. Por exemplo, informações como a distância entre olhos, nariz e boca são codificadas e passam a atuar como inputs. E com uma rede neural, aos inputs é atribuído um peso próprio, que pode ou não ser capaz de desencadear um padrão de respostas. Ou seja, a TRF é descrito como um processo de probabilidades, formado por potenciais reações em cadeia, que buscam balancear as maiores taxas de acerto e erros para, enfim, entregar um resultado. Todavia, o reconhecimento facial não se limita a indicar as respostas erradas, ele também é capaz de aprender novos comandos através de sua experiência adquirida com as imagens e o banco de imagens formado. Resumindo, os algoritmos são compostos por instruções que permitem calcular uma resposta. Entretanto, apesar das altas taxas de acerto da tecnologia, a ferramenta é extremamente vulnerável ao abuso. Basta lembrar que os próprios padrões de resposta podem refletir os preconceitos de seus operadores e até mesmo a ferramenta pode absorvê-los através do banco de dados. Conforme alertam os pesquisadores, é essencial que haja devida adequação entre o dado e o contexto em que ele vai ser utilizado. Isso, quando ausente, o sistema superrepresenta ou torna invisível alguns grupos. A discrepância entre essa base de dados e a realidade pode tornar a ferramenta obsoleta e inviabiliza o seu bom funcionamento. Aqui nos trata somente situações que colocam em risco o direito à intimidade e o exercício da cidadania, como nos casos em que a TRF é usada no sistema eleitoral ou para ter acesso à justiça e outras políticas públicas, mas sim de insegurança quanto ao uso pelos próprios governos da ferramenta. Basta lembrar que os países da América Latina são marcados pelo histórico de autoritarismo e vigilância de opositores políticos, e usos e abusos por essa tecnologia são múltiplos, quando se leva em conta os elevados índices de segurança social e a crença nas promessas de desenvolvimento. Apesar do compromisso em respeitar os princípios basilares da democracia, como a legalidade e a proporcionalidade, nos países aqui estudados usam-se de brechas para recepcionar a TRF, com regramentos esparsos, ausência de base jurídica específica e definições genéricas. Essas regiões mostram maior interesse em incorporar a referida tecnologia do que em adequar o seu uso aos direitos dos cidadãos. E ao contexto regional é somado o histórico de autoritarismo e elevada insegurança social, junto da promessa eterna de desenvolvimento na forma de tecnologia. O resultado é que a América Latina se torna um palco para teste de novas tecnologias de vigilância, o que é um risco frente aos riscos variados e à ausência de garantias para os direitos lesados. Diante do uso da tecnologia de reconhecimento facial e principalmente dos riscos que ela representa, foi elaborada uma tabela com as jurisprudências nas cortes dos países aqui analisados: Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Nota-se que apenas 4 casos a tecnologia de reconhecimento facial foi de fato problematizada nas cortes. Nos demais, apenas mencionou-se o seu uso instrumental. O índice aqui encontrado é no mínimo curioso, quando se leva em consideração o número de afetados pelos erros e o uso indevido dessa ferramenta. As explicações para esse índice reduzido pode ser encontrada no tratamento dado aos casos em específico. Já no caso de Buenos Aires, entraram com uma ação de inconstitucionalidade iniciada em 2020 para discutir a implementação daquelas 10 mil câmeras da capital. Nisso, o juiz da primeira instância do contencioso administrativo decidiu pela suspensão do uso da ferramenta. Posteriormente, a sentença foi confirmada na Câmara de Apelações, em que no pronunciamento a Corte afirmou que, enquanto a ferramenta não tivesse órgãos de controle, análise de impacto e publicidade ao sistema usado, ela deveria ter seu uso suspenso.
Desse modo, diante dos riscos envolvidos e da falta de colaboração dos governos locais, uma das únicas alternativas que resta é seguir a linha de decisão da Câmara de Apelações de Buenos Aires e suspender o uso da tecnologia de reconhecimento facial, na qual apenas é possível defender o uso dessa ferramenta quando presentes os elementos da transparência e prestação de contas. Bem, esse foi o projeto, espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção.